todos sejam muito bem-vindos. Desejamos que todos estejam muito bem. A vida interior é a vida espiritual e íntima de uma pessoa. A vida interior e a vida exterior andam de mãos dadas. Muitos seres humanos negam a vida interior. Sentem que não é importante enquanto puderem existir na Terra. Também há alguns que acham, como a vida exterior é tão dolorosa e cheia de mal-entendidos, o melhor é levar uma vida de solidão. E nós? O que pensamos? O que o Espiritismo nos traz a esse respeito? Gerson Luiz Tavares, palestrante espírita de Florianópolis, Santa Catarina, vai nos falar sobre nós, com nós mesmos, vida interior. Olá, Gerson, que bom ter você conosco hoje. Olá, Ivone. É uma alegria retornar a este abençoado programa, esta convivência amiga, fraterna, e diante de um programa que há um bom tempo espalha as pérolas da mensagem espírita que liberta da ignorância, orienta, consola, adverte, propondo uma filosofia de vida. As irmãs e irmãos que nos acompanham, que nós possamos ter instantes proveitosos, felizes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos muito gratas a você, não é? Porque desde o início você tem estado, tem colaborado, contribuído com o programa, Gerson. Mas falando sobre o assunto, é possível afirmar que vivemos uma vida interior e outra exterior? Sem dúvida. Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, ele estabelecia: todo aquele que olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, desperta. É exatamente esse despertar, esse acordar, que Jung se refere à vida interior. E, quando nós nos aprofundamos nos saberes espíritas, vamos entender e compreender que esta assertiva é profundamente correta, uma vez que somos espíritos imortais e que fomos criados simples e ignorantes e temos uma destinação gloriosa, a plenitude intelecto-moral. De tal modo que nós trazemos nesta construção histórica do espírito imortal, por meio das sucessivas reencarnações, inúmeras e indeterminadas experiências, vamos construindo, nem sempre nos dando conta disto, quase sempre inconsciente a esta realidade, a vida interior. Enquanto que, focados na vida exterior, nós vamos esquecendo e reprimindo, escondendo no inconsciente esta vida interior. E precisamos nos despertar para ela. E nós sabemos, à luz do Espiritismo, que somos espíritos em progresso, né? Esse conhecimento ajuda na dinâmica da vida interior? Sem dúvida. Exatamente porque este progresso é do espírito. Enquanto nós direcionarmos o olhar unicamente para a personalidade, nesta construção histórica da individualidade, da persona, na existência corporal, nós observaremos apenas esta dinâmica ação-reação, a vida da
experiência reencarnatória, essa dinâmica social, psicossocial. E quando nós paramos para prestarmos atenção nesta perspectiva espírita de que somos espíritos em progresso, nós vamos entender e compreender que nós não estamos reduzidos à personalidade que se inicia na sua construção da personalidade com o nascimento e se desenvolve ao longo da existência e se encerra no túmulo. Mas sim que nós somos seres pré-existentes à vida corporal e sobreviventes a ela, espíritos imortais. Então, este progresso a que a doutrina se refere está direcionada ao espírito e não unicamente à personalidade que se vivencia ao longo do curso existencial da vida corporal, mas é o espírito imortal. Enquanto encarnados, nós podemos apenas ficar com o olhar posto para fora, para os interesses imediatistas, e esquecendo a condição de espíritos que somos, com um histórico passado, com perspectivas futuras e com desafios no presente. Então, é quando nós vamos entender e compreender que esse olhar, essa compreensão da imortalidade do espírito, e que estamos em uma dinâmica de progresso, a vida interior ganha um destaque. Passamos a prestar mais atenção nela, a fim de que nós nos tornemos autênticos e trabalhemos nossa dinâmica interior, emoções, sentimentos, pensamentos, intenções. Toda essa psicodinâmica, nem sempre revelada e nem sempre conscientes, que nós deixamos de lado para ficarmos focados, atrelados às questões imediatistas do personalismo. A vida em sociedade, com seus convites diversos, estímulos e distrações variadas, conspiram contra o cultivo dessa vida interior, não é? O que fazer, Gerson? Sem dúvida. Como conviver com isso, né? É porque os estímulos estão aí. Se nós percebermos bem, com o progresso civilizatório, que é uma dinâmica resultante do progresso do espírito, que a inteligência é do espírito, o cérebro é um instrumento de ação, do qual o espírito se serve para manifestar-se na dinâmica da vida corporal, mas a inteligência é do espírito, a conquista intelecto-moral é do espírito. Então, nesta dinâmica de existência na Terra, conforme a construção cultural, o ambiente social, familiar, toda esta dinâmica psicossocial que faz parte da nossa realidade enquanto jornadeamos na Terra, tem inúmeros atrativos. Um breve olhar hoje na contemporaneidade, vamos constatar isto. Vamos observar os grandes convites para as conquistas do dinheiro. O dinheiro ganha um grande destaque na sociedade ainda materialista. O sucesso. Somos muito estimulados, recebemos uma doutrinação diária para o sucesso. O sucesso profissional, o sucesso social, o sucesso financeiro, econômico, o sucesso. Então, nós vamos ser atraídos imediatamente para este sucesso, que tem um atrativo fantástico, porque aqueles que possuem recursos amoedados mais destacados ganham as possibilidades de usufruir dos prazeres mais desejados. As viagens intermináveis, as conquistas do luxo, a moradia, o vestuário, a região em que vai estabelecer a residência, tudo isto ganha uma estrutura de glamour, de status, e é importante, entre aspas, criamos a ideia, essa crença de que eu preciso progredir socialmente
para que eu, então, demonstre o quanto que eu venci. Uma vez, numa entrevista de telejornal, reportagem, e se perguntou para um menino: o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero vencer na vida e subir na vida. Essa é uma doutrinação que ele tem recebido, Sim. da família, do ambiente em que ele vive, social. Subir na vida, vencer na vida. E o que é subir e vencer na vida? Unicamente material do termo. Social, econômico, unicamente material. E vai empreender todos os esforços nessa direção. Os atrativos dos prazeres, porque se propõe inúmeros prazeres e o indivíduo quer curtir esses prazeres, porque as redes sociais, nelas estão ali expostas personalidades que se apresentam como vencedoras, aquelas que ocupam o pódio da vacuidade humana de destaque, exibindo suas conquistas profissionais, materiais, a luxúria, a vivência dos prazeres do sexo interminável, os prazeres variados da glutonaria e todas as demandas que existem convidativas para a vivência de prazeres e as conquistas materiais. Então, a depender do que eu me identifico, com que eu me identifico, o que me seduz, o que me atrai, e isso revela muito sobre mim, é ter essa consciência. O que me atrai? Com que me identifico? Para o que eu estou inclinado? Qual é a minha tendência nessa proposta toda? Porque tem essa proposta e tem outras propostas da simplicidade, da modéstia, do equilíbrio, do bom senso, a consciência de que nós precisamos de luxo, enfim. Então, diante desses atrativos, o que fere imediatamente os sentidos são os mais atraentes, são os mais sedutores. E a depender da forma como nós construímos as nossas crenças e com o que eu me identifico, o que revela as minhas condições evolutivas, espirituais, intelectuais, morais, pode atrapalhar e vai atrapalhar muito essa dinâmica da vida interior, porque eu estou focado para fora. Repetindo Jung, quem olha para fora sonha. E passamos a sonhar, fantasiar todas essas conquistas imediatas, materiais, que atendem uma intenção, interesse, uma vontade de imediato, mas que não se perlonga. Porque as conquistas que se perlongam, as conquistas que fazem parte efetivamente de nós, são as mediatas e não as imediatas. E as imediatas são as do espírito. E esse quadro, né, Gerson, faz com que a gente tenha uma vida assim muito agitada, muito turbulenta, né? A gente não vê o tempo passar e tudo isso. Então, nesse contexto, qual é a importância do silêncio? Você fez uma observação muito importante. Vivemos uma vida turbulada. Todas essas atribulações da contemporaneidade, nós naturalizamos. Se naturaliza e então se estabelece que a vida é uma correria. Todos nós já ouvimos. A correria do dia a dia, a correria do dia a dia. Toda hora nós estamos ouvindo. E nós construímos uma crença. Se eu não estiver nessa dinâmica de tribulações, eu estou descolado, né? A realidade da sociedade. Uma vez eu cheguei na Casa Espírita para uma palestra lá em Florianópolis, e bem no mês de dezembro. Então, mês de dezembro tem toda aquela dinâmica, Natal, final de ano. E então havia todo um movimento relacionado a isso e se constrói. Essa época é a época do estresse, nessa correria de final de ano. Daí, quando eu chego na Casa Espírita, a companheira que nos recepciona, ela assim: ô Gerson, nos cumprimenta e diz: como é que está a correria de todo dia? Eu disse: não, sem correria. Né? Ah, então você está parado? Eu respondi: não, estou dinâmico, mas sem correria, com tranquilidade. Nesta mesma mês de dezembro,
uma reportagem na rua, estava sendo feita ao vivo para um telejornal local, e eu percebi que a repórter perguntava para um transeunte e o outro sobre isso, né? Como é que está essa correria de final de ano? Natal, final de ano, e etc. E tal. Daí perguntou e veio para mim. Ah, Daí veio para mim e perguntou. E era uma gravação, perdão, não era ao vivo, era uma gravação para o telejornal. Daí ela perguntou: como é que está essa correria de final de ano? Eu disse: sem correria, fiz questão de dizer, sem correria. Nós temos que lidar com toda essa dinâmica com alegria e com tranquilidade, né? Cada coisa no seu tempo. Ela não gostou da resposta, né? E disse assim: tá bom, temos que estar tranquilo, né? Enfim, na edição eu não entrei para a matéria do jornal, do telejornal. Não sim. entrei. Por quê? Porque não interessava. Sim, O você que se fugiu do interessava é parâmetro. sair daquele padrão. E eu fiz questão de responder nesse tom para dar um toque, né? Puxa, por que precisamos estar nessa toada de correria? De Sim, modo algum. Daí, seguindo na resposta, nós precisamos construir a tranquilidade sem dúvida nenhuma. De modo que toda essa dinâmica de crença da correria vai atrapalhar e muito a nossa dinâmica interior. Por isso, nós temos que trabalhar de modo consciente, por meio do pensamento dinâmico, ativo, sereno, esse autocontrole, essa autorregulação das emoções, do estresse, porque se fala muito em estresse na atualidade, né? Como se fosse inevitável. Ele é evitável. A ansiedade, que é um dos transtornos da contemporaneidade, a Organização Mundial da Saúde recentemente apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Ou seja, por que nós temos que entrar nessa identificação? Não, nós vamos construir de modo consciente o equilíbrio, refletindo, meditando, estudando para construir este silêncio. Temos um momento do silêncio. Joana de Ângeles, ela faz uma proposta muito interessante. Joana de Ângeles, Espírito, pela Lavra Mediúnica de Edivaldo Franco. Ela faz uma proposta numa das suas mensagens. Desligue os aparelhos eletroeletrônicos, que hoje é o que mais temos, né? Aparelho celular, temos um mundo ali. TV, computador, isso, aquilo. Desligue tudo. Desligue tudo. Dedique instantes de silêncio ambiental para trabalhar o silêncio interior. E descobrir-se um tanto mais. Então, ela pede que façamos momentos assim de silêncio. Silêncio ambiental, desconectados de tudo, para o encontro, o convívio com nossa intimidade. Emmanuel, Espírito através de Chico Xavier, tem uma página que ele coloca como título, que eu gosto muito do título, Liga e Desliga, é o título. Então ele diz, quando precisamos utilizar um aparelho, nós ligamos. Precisamos da luz, ligamos. Quando não precisamos mais, nós desligamos. Por que mentalmente vamos continuar sempre ligados? Nós temos que ligar e desligar. São aquelas questões das preocupações, né? do amanhã, do ontem. Quantos ficam ruminando e atrapalhando o equilíbrio, a emoção, até mesmo para conciliar o sono, porque nunca desliga. Então, Emmanuel propõe, desligue. desliga. E que reflexão nós podemos elaborar sobre a vida interior e a oração? Jesus propôs, quando quiserdes orar, trancai em vossos aposentos, em outras traduções, em vosso quarto, e em segredo orai ao vosso Pai que está nos céus. Esse aposento não é o cômodo da nossa casa, é o aposento interior. Então ele faz a proposta, para que a oração seja a oração, e a oração ela significa abrir a alma, a prece, elevação do pensamento, oração, abrir a alma. Para eu abrir a alma a Deus, eu preciso chegar nela, com consciência. Então a oração
para ser autêntica, uma oração, diríamos, com qualidade, ela precisa, primeiro, que nós atendamos a proposta de Emmanuel, se desligue do mundo exterior. Então, essa situação, a realidade ambiente. E ligue-se intimamente. Então, esse silêncio ambiental e esse encontro consigo mesmo vai ajudar na dinâmica da oração, porque chega um momento silenciado, tranquilo. Então, nós abrimos a alma para Deus, para então estabelecermos esse vínculo da oração. Gerson, nós agradecemos imensamente a sua contribuição. Foi muito importante refletirmos sobre essas questões. Muito obrigado, é uma alegria, muita paz. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo, convidamos para que estejamos juntos nas próximas edições do programa. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso programa e nós desejamos a todos uma semana de muita paz.